Hoje é dia de festa. Festejamos nesse dia 10 de agosto a vida, a santidade e o martírio do diácono, que nem chicotes, algozes, chamas e tormentos puderam contra sua fé e amor ao Cristo. Padroeiro de Manhuaçu, Lourenço, espanhol, serviu à Igreja de Roma em meados do século III e era caracterizado por ser um diácono de bom humor. Sobre isso, eu vou conversar agora com o Padre Rafael. Padre Rafael, é um dia de muita festa aqui na Matriz de São Lourenço, né? Com certeza, é um dia de muita alegria para toda a Igreja. E São Lourenço, não só no Brasil, mas também principalmente na Itália, depois de São Paulo e São Pedro, é um dos santos mais esperados. Então, nesse dia 10 de agosto, é um dia de festejar esse diácono, este mártir da Igreja Católica. É uma história também muito rica, né? De grande importância para a Igreja Católica. Sim, com certeza. Quando nós compreendemos e entendemos um pouco dessa história, lembrando que a biografia de São Lourenço ela não é tão extensa assim, mas o relato do seu martírio é de grande riqueza para nós. No momento em que Lourenço se torna, então, diácono da Igreja, ele assume o compromisso de cuidado das riquezas, dos bens da Igreja e principalmente como um bom diácono do século III, o cuidado dos pobres, dos leprosos, das viúvas. Lourenço ele assume então essa atividade que era própria do diaconato, servir a Igreja, mas principalmente no cuidado dos pobres e dos necessitados. E essa relação com os pobres sempre foi muito visível, né? Muito próxima e muito forte, né? E exatamente, no momento em que nós pensamos essa relação de São Lourenço com os pobres, nós recordamos da sua história de martírio, que é um tanto quanto intrigante para nós, né? São Lourenço, ele então percebe que o Papa, sendo perseguido pelo Império, pois martirizado, sendo degolado, e ele decide, a partir desse momento, continuar o cuidado com os pobres e as coisas da Igreja, mas a perseguição que havia acontecido com o Papa também iria acontecer com ele. O prefeito de Roma pede a Lourenço toda a riqueza da Igreja. Lourenço pede um prazo de 3 dias e juntou tudo quanto pôde de bens da Igreja e distribuiu aos pobres. Passados 3 dias, o prefeito de Roma chamou Lourenço e São Lourenço apresenta para aquele prefeito todos os pobres, viúvas, todos os órfãos, enfermos e necessitados que a Igreja havia cuidado naquele período e vai dizer àquele prefeito: olha, aqui está a riqueza da Igreja. Então Lourenço ele assumiu com muita fidelidade essa missão, esta vocação e este ministério, o cuidado dos pobres a ponto de chamá-los de riqueza da Igreja. É um período também que o martírio era muito presente na história dos santos católicos. Exatamente, João. No momento em que nós pensamos Lourenço e o século III da Igreja, ainda ali pós crucificação, ressurreição, as primeiras comunidades surgindo, a perseguição aos cristãos ela era uma verdade daquela época. Então todos aqueles que assumiam um compromisso, assumiam uma vocação de estar na Igreja, de cuidar e de zelar da Igreja, assumia de uma certa maneira uma sentença de morte, porque o martírio estava muito presente. A perseguição ela acontecia e o martírio também era uma realidade da época. Lourenço ele abraça essa verdade. Ele não tem medo de ser perseguido pelo Império e passando inclusive vendo o martírio do seu pai, que era o Papa, neste momento ele se sente ainda mais impelido a buscar, a servir a Igreja. Qualquer pessoa poderia dizer: não, vi alguém do meu gosto, do meu bem-querer sendo martirizado, eu vou abandonar isso e vou voltar a uma vida outra. Mas São Lourenço não. São Lourenço ele decide abraçar o martírio. Ele abraça a perseguição, ele não tem medo da perseguição. E tem algumas histórias também, né, na curta biografia, que ele lida muito bem com o momento do seu martírio, né? Nesse momento é importante a gente recordar algumas histórias que foram passadas pela Igreja, né? Lourenço, então, ele foi condenado ao martírio por ter encarado com muito bom humor esse pedido do prefeito, e o prefeito não encarou com este humor todo, condenou Lourenço a ser
martirizado, mas de uma forma muito cruel. Ele queria que Lourenço sofresse porque, afinal de contas, ele desobedeceu uma lei do império e do prefeito naquele momento. Então, com a anuência do imperador, o prefeito condena São Lourenço à morte na grelha. Mas essa morte seria lenta, dolorida, sofrida, o que São Lourenço não encarou assim. Tanto é que, num determinado momento, durante ali a grelha, o fogo, ele vai dizer para aqueles algozes: pode me virar porque este lado está bom. Então São Lourenço ele lida com um certo humor nesse martírio, nessa dor e nesse sofrimento. Isso nos leva a entender a sua doação a Deus. Quer dizer, se eu for morrer por uma causa, que seja por Deus. Se eu for morrer por uma causa, que seja pelo reino de Deus. Então, apesar da dor e do sofrimento, ele encara com muito bom humor este momento da sua morte. Pode virar, porque este lado já está bem assado. Hoje, nesse dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, a gente aqui na matriz de São Lourenço, então a gente precisa também deixar um recado, né? Hoje, o que seria a mensagem de São Lourenço nesse momento tão complicado que a gente vive e a gente chegando até a casa das pessoas também para levar essa mensagem? Então, neste momento, a mensagem de São Lourenço para todos nós católicos e cristãos é que nós nunca possamos ou nunca desistamos da nossa fé. É necessário manter-se firme neste momento de tanta incerteza, de tanta dor e sofrimento para alguns. A fé, ela se faz importante e nos faz crescer. E a partir deste momento em que nós buscamos ainda mais alimentar a nossa fé, Lourenço ele vai nos convidar a encarar o sofrimento com a alegria de um dia alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Então, o grande chamamento para este momento: sejamos firmes, sejamos aqueles cristãos católicos devotados à causa do reino, devotados a Deus e vivendo neste momento um martírio diferente. As dores que nós estamos vivendo deste isolamento social, as dores que nós estamos vivendo deste vírus que nos assola a humanidade, ainda é bem menor comparado às alegrias do reino dos céus. Então, a nossa certeza é que um dia nós seremos acolhidos por Deus. E essa certeza deve nos levar a viver com intensidade a nossa vida e jamais abandonar a nossa fé. São Lourenço, padroeiro deste nobre contorrão, foste sempre um exemplo e vos tornastes nosso irmão. O vosso povo que vos ama vem contemplar com devoção. Do vosso corpo a viva chama, vosso abrasado coração. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, foste sempre um exemplo e vos tornastes nosso irmão. Do Santo Padre amigo fostes, amaste sempre a Santa Sé. Somos cristãos as nossas hostes, enchei de glória, enchei de fé. São Lourenço, padroeiro deste nobre bom torrão, foste sempre um exemplo e vos tornastes nosso irmão. E vos tornastes nosso irmão. E vos tornastes nosso irmão.